Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa Conversando sobre Dependências. No episódio de hoje de Mitos ou Verdades, o tema será: qualquer profissional pode tratar dependência química? Basta ele ter uma formação na área de saúde mental ou ter passado pelo problema? O que você acha? Antes de começarmos nosso programa, eu gostaria de te pedir para que nos ajude na divulgação do nosso canal. Por que eu te peço isso? Porque esse assunto é um assunto de suma relevância, é um assunto que é pouco discutido socialmente e que normalmente as pessoas fingem não conhecer o assunto. Elas preferem não falar sobre o assunto. Por quê? Porque dessa forma dá a impressão que o problema não existe. Então, a nossa função aqui é fazer com que as pessoas olhem para o problema e discutam o problema, tá bom? Então, se inscreva no canal, acione o sininho e divulgue para seus colegas, para as pessoas próximas, tá bom? Muito obrigado. Vamos ao nosso programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu tô bem, e você? Eu estou bem, prazer em estar aqui com você, podendo gravar esse novo episódio do programa. Eu espero que ele tenha bastante audiência, porque na abertura do programa eu comentei que é um assunto muito importante, né, que as pessoas deveriam prestar mais atenção. As pessoas deveriam tentar olhar mais para o problema e não fazer de conta que o problema não existe. E o nosso programa tem essa função, né? Fazer com que as pessoas olhem para as questões das dependências. É isso. Mas hoje, o nosso assunto de mitos ou verdades é a seguinte pergunta: qualquer profissional pode tratar dependência química? Basta ter formação na área de saúde mental ou ter passado pelo problema? Então, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que quando eu fui estudar dependência química, eu fiz o curso de TCC aplicado à dependência química, primeiramente, né, na Unifesp, e depois eu segui no curso de especialização em dependência química na Unifesp. Eu fiz justamente porque eu me encontrei num problema de dependência química na família. Então, eu pensei assim, bom, é um problema sério, problema muito sério, e que eu não posso tratar com desleixo, não posso simplesmente fazer de conta, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou psicólogo, eu já era psicólogo, né, eu já era formado em TCC também, então eu tenho que dar conta. Não, eu não pensei dessa forma, eu pensei assim, se eu quero vencer o problema, eu tenho que ter tanto conhecimento ou mais possível para poder vencer esse problema. E aí eu fui fazer todos esses cursos, né? E graças a Deus encontrei pessoas maravilhosas que me abriram as portas e me ajudaram muito na resolução dos problemas, né? O que você acha, né? Paulo, é, eu sempre vejo que nem todo. A gente não está na dependência química por acaso. Então, você Uhum. está falando que você teve uma questão que te levou a estudar mais, assim como você teve uma questão, eu também tive um problema de dependência química dentro da minha família, que foi o que me levou, primeiramente, a fazer um mestrado em psicologia da saúde voltado para dependência de substâncias, e depois eu acabei fazendo minha formação de especialização na Unifesp, fui coordenadora de um curso de TCC na DQ e segui estudando nessa área. Estou de acordo com você quando a gente pensa que não é qualquer profissional que pode atender um paciente com dependência química. Assim como eu tenho 43 anos de formação e, e eu lembro de uma situação em que uma pessoa estava conversando com o meu marido lá no nosso consultório e essa pessoa falou assim para o meu marido: é, Puxa vida, eu gostaria de trazer meu filho para ser atendido pela sua esposa. E o meu marido falou assim: Não, minha esposa não atende criança.
E a pessoa ficou indignada. Como assim não atende criança? Mas ela é formada há quanto tempo? Então, sei lá quantos anos isso aconteceu, mas se eu sou hoje 43, digamos que eu fosse a 33 na época, né? Que faz uns 10 anos que isso aconteceu. Ué, mas você é formada há 33 anos, você não sabe atender criança? Então, não é uma questão de quanto tempo a gente é formada, mas de para que a gente se preparou. Então, por exemplo, para um psicólogo atender uma criança, ele tem uma formação específica de como que ele aborda, de como que ele se aproxima da criança. Da mesma forma, nós. A dependência química, ou transtorno por uso de substância, é um transtorno de difícil manejo. Então, assim, não é qualquer profissional que atende isso. A gente já falou em outros programas que os nossos pacientes, eles são muito diferentes entre si, mas ao mesmo tempo muito parecidos. E eles são diferentes por quê? Porque eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Uma pessoa que tem um transtorno por uso de substâncias, um determinado paciente, ele tem a carinha dele. O transtorno por uso de substâncias tem a carinha dele. É muito difícil, você não tem um tratamento protocolar. Veja, se você tivesse um tratamento protocolar, esse tratamento de tamanho único que nós chamamos, bom, a gente podia treinar um profissional, pegar um psicólogo, treinar esse profissional para cumprir um protocolo e ele aplicaria esse protocolo em todos os pacientes que viessem na frente dele. Não, não dá certo. Modelo de tratamento tamanho único, a gente vê que não funciona. O tratamento tem que ser customizado, tem que ser específico para aquele paciente. Por quê? Porque os pacientes têm comorbidades. Então, o psicólogo que atende um paciente com TUS, ele também pode atender esse mesmo paciente com TAG, ou com depressão, ou com transtorno afetivo bipolar. Quer dizer, ele tem que ter formação na área de dependência de substâncias, de transtorno por uso de substâncias e de saúde mental. Tem que tratar os dois transtornos concomitantemente. Então, na verdade, assim, eu olho, quando eu dou esse exemplo também, Paulo, eu olho muito para a minha formação, né? Tudo bem, eu saí da faculdade em 1979. Quando eu saí da faculdade em 1979, eu posso dizer para você com certeza que eu nunca, dentro daqueles 5 anos de faculdade, eu ouvi a palavra dependência química. Até porque naquela época usava-se um outro termo, toxicomania. Uhum. Mas eu escutei esse termo, toxicomania, mas assim, não estudei como tratar, o que era, se era grave, se não era. Quer dizer, eu fui uma pessoa que saí da faculdade sem ter ouvido falar disso. Acredito que até hoje, em muitos cursos de formação, quando um dos professores titulares não tem a formação em dependência química, os alunos também saem da faculdade com uma aula. No curso de 5 anos, eles têm uma aula na disciplina de psicopatologia sobre transtorno por uso de substâncias. Então, se a gente for olhar de uma forma assim, bem objetiva, como que eu posso tratar um paciente quando na minha formação acadêmica eu tive uma aula sobre o assunto? Então, assim, a gente sabe que precisa haver especialização. A outra pergunta que você fez é, se a gente tiver tido dependência química, a gente também pode tratar um paciente com dependência química? Então, estou vendo aí você já fazer não com a cabeça, eu também concordo com você. Mas sim também. Então, depende da forma como eu vou usar a minha experiência. Então, assim, se você teve um problema com transtorno por uso de substâncias, dependendo da forma como você manejou o seu transtorno, como você foi tratado, como você lidou com as consequências do seu problema e como você compreendeu o que você teve, por que você teve, você pode usar isso
Entendam os termos que eu vou usar, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Se você compreendeu isso, então você vai usar como alguma coisa que agregue na tua formação acadêmica, né? Porque eu sempre digo o seguinte também. Eu falo, então, ó, o pessoal de AA é especialista em tratamento de dependência de álcool. Por quê? Porque o alcoolista, ele sabe, ele entende, ele tem uma capacidade de empatia maior com o outro alcoolista, ele sabe mais ou menos qual é o caminho mental que tem dentro da cabeça do indivíduo para ter feito um transtorno por uso de álcool, o que leva a beber, quais são as situações de risco. Uma pessoa que já passou por isso sabe tudo isso. Muito embora eu já vi na minha experiência pessoas que pegaram essa experiência e deixaram essa experiência tão endurecida dentro deles que, se o outro não funcionar exatamente como ele funcionou durante o tratamento dele, então o outro não está sendo tratado da forma adequada, não está aproveitando o tratamento. E aí a gente volta nessa questão de tratamentos protocolares, né? Porque cada pessoa precisa de um tratamento único. Então, resumindo, né, minha fala, os psicólogos precisam sim de uma formação específica, e as pessoas que já tiveram dependência química, dependendo da forma como usam isso, podem sim contribuir, mas veja, não só ter tido dependência química capacita uma pessoa para oferecer um tratamento mais amplo, de uma forma mais integrada. Uhum. Quando eu dava aula lá na Unifesp, havia muitos alunos que eles não tinham formação em psicologia ou medicina, mas que eram donos de clínicas, que trabalhavam em clínicas, que estavam lá para aprender. Então, basicamente, é necessário, é fundamental que as pessoas estejam sempre abertas para o aprendizado. Quanto maior o seu conhecimento, melhor vai ser o seu trabalho. Certo? Com certeza, Paulo, estou de pleno acordo. Muito bem, Neide. Então, vamos fechar aqui a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela sua participação novamente. Espero que a nossa audiência consiga aproveitar as informações que nós passamos aqui. Tá Muito bom, obrigado, Neide. obrigada, Paulo. Um grande abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.